Fala, meus alunos, tudo bom com vocês? Nessa videoaula vamos ver aí a terceira e última lei de Newton. Então vamos começar com algumas perguntinhas aí. Considere aí dois patinadores no gelo, posicionados em solo plano, não havendo qualquer força de atrito. Então, por que se um dos patinadores empurrar o outro, os dois afastam entre si? Segunda pergunta, por que quando a gente solta um balão com a boca dele aberta, ele se move na direção oposta da abertura? E a última aí, por que quando um canhão atira uma bala, ele sofre um coice, né? Ele sofre esse repuxa para trás? Bom, todas essas perguntas são respondidas com base na terceira lei de Newton, que também é conhecido como princípio da ação e reação. Então vamos ver aí. Como a gente já viu, a força é o resultado da interação entre os corpos, ou seja, um corpo produz a força e o outro corpo recebe essa força. Então, para que haja força, tem que ter uma interação entre dois corpos, onde um corpo faz a força, ele produz a força, e o outro corpo recebe essa força. Então, Newton notou que em uma interação entre dois corpos, um exerce uma força sobre o outro, que por sua vez devolve uma força ao primeiro. Então, o que acontece? Já que a força é uma interação entre dois corpos, onde um produz e o outro recebe, então aquele corpo, quando ele exerce uma força no segundo, esse segundo devolve uma força para o primeiro. E toda ação corresponde a uma reação, ou seja, quando eu aplico uma força no corpo, esse corpo devolve uma força para mim. É o princípio da ação e reação. Então, toda ação corresponde a uma reação. Então, o que vem a ser a terceira lei de Newton? Se um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, o corpo B reage em A com uma força de mesma intensidade e de mesma direção, mas de sentido contrário. Então, olha aí a representação vetorial. A força que o corpo A exerce em B tem a mesma direção, mesma intensidade, porém em sentido contrário ao da força que B exerce em A. Por isso, o sinal de negativo aí na frente. Então, de novo, se um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, o corpo B reage em A com uma força de mesma intensidade e mesma direção, mas de sentido contrário. Então, olha aí no exemplo, nós temos corpos A e B. Então, nós temos a força que B exerce em A e a força que A exerce em B. O módulo dessas duas forças é igual, porém o sentido é oposto. Eles têm a mesma intensidade, a mesma direção, que é horizontal, porém sentidos opostos. De BA é para a direita e de AB para a esquerda. Então, algumas observações aí. De acordo com a terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação, uma característica importante sobre as forças de ação e reação é que elas ocorrem aos pares, uma vez que são resultantes da interação entre os corpos. Como força é uma interação entre pelo menos dois corpos, entre dois corpos, então as forças vão sempre agir aos pares. Então, se perguntar, o número total de forças do universo é um número par ou um número ímpar? Então, a gente sabe que é um número par, porque as forças sempre acontecem aos pares. As forças de ação e reação agem em pares e em corpos diferentes. Guardem isso. O par, ação e reação atuam em corpos diferentes. Por nunca agir sobre os mesmos corpos, em hipótese alguma haverá ação sem reação, de modo que a resultante entre essas forças não pode ser nula, bem como não pode se equilibrar, pois elas atuam em corpos diferentes. Então, o par ação e reação vai sempre atuar em corpos diferentes. E embora possuam o mesmo modo, direção e sentidos opostos, as forças de ação e reação não produzem os mesmos efeitos. Isso acontece porque elas agem sobre corpos diferentes. Logo, as forças de ação e reação possuem efeitos distintos. O que isso quer dizer? Quando um corpo A exerce uma força no B, o B reage com uma força de sentido contrário em A. Por quê? Esse é o princípio da ação e reação. Mas, como a gente viu, força é igual a massa vezes aceleração. Se esses corpos possuírem massas diferentes, então a aceleração também vai ser diferente. Então, por isso que os efeitos de ação e reação são distintos, porque depende da
massa de cada corpo. Embora a força seja igual, mas como a massa é diferente, então a aceleração, ou seja, a variação da velocidade, vai ser diferente aí dos corpos envolvidos. Então, respondendo as perguntinhas aí do início. Então, quando um patinador empurra o outro, ou seja, a ação, este recebe uma força contrária de mesma intensidade, direção e de sentido oposto, que é a reação. Aí, de novo, nessa última observação, como as forças são as mesmas, o patinador de menor massa sofrerá uma aceleração maior, uma maior variação de velocidade. Então, quando um patinador empurra o outro, a ação, ele reage com a força de reação. E quando a gente solta o balão exerce uma força no ar, no seu interior para fora. Então, o balão empurra o ar para fora, a ação. E o ar, por sua vez, exerce uma força de mesma intensidade e direção, porém de sentido oposto no balão, que é a reação. Então, é essa força que faz o balão se mover para frente. E quando o canhão atira, ele exerce na bala uma força de ação para que saia do canhão. Então, em contrapartida, a bala vai exercer no canhão uma força de mesma intensidade e direção, porém de sentido oposto no canhão, a reação. Então, como a massa da bala é muito menor que a do canhão, a aceleração da bala e sua consequente variação da velocidade será muito maior que a do canhão. Então, isso daí concluímos a terceira lei de Newton. Agora nós vamos ver algumas forças importantes da mecânica, que são as forças normal, as forças de tração e a força de atrito. Muito bem. Mas antes disso, nós vamos ver que existem dois tipos de forças. A primeira delas são as forças de contato e as forças de ação à distância. Então, existem duas classes de forças. A primeira delas é a formada pelas chamadas forças de contato. São forças do tipo puxão, empurrão, colisão, etc., em que aparece quando há contato entre os corpos. Então, quando para exercer uma força no corpo eu preciso entrar em contato com ele, essa força é chamada de força de contato. Já por outro lado, a segunda classe de forças é formada pelas forças de ação à distância, que, como o próprio nome indica, são forças que ocorrem mesmo que os corpos não estejam em contato. Como exemplo, podemos citar a força gravitacional. Você não precisa estar em contato com a Terra, no chão, por exemplo, para sentir a força com que a Terra lhe puxa. Olha aí a figurinha. O coco aí não precisa estar em contato com o chão. A gente já sabe que vai cair na cabeça aí do macaco. Por quê? A força gravitacional, a força peso aí no caso, é uma força de ação à distância. O coco não precisa estar no chão para sentir a força gravitacional. Então vamos ver aí o que é a reação normal a uma superfície de apoio. Então essa figura representa uma bolsa em repouso. Então, pelo fato de estar apoiada, a bolsa vai interagir com a superfície da mesa, aplicando uma força sobre ela. E a gente sabe que a mesa, como reação, vai exercer uma força sobre a bolsa. Essa reação da superfície que está apoiando a bolsa, a força exercida sobre ela é denominada de força normal. Observe que a bolsa, aí, como ela está em repouso, ela está sujeita a apenas duas forças, a força peso e a força normal. Como a gente já sabe, essas duas forças estão aplicadas na bolsa. Então, elas não formam par ação e reação e, portanto, elas não se cancelam. Lembra-se que o par ação-reação age em corpos distintos. Então, olha aí, a força normal sempre surge quando um corpo está apoiado sobre o outro, quando está em contato com o outro corpo. Então, se tiver contato com alguma superfície, em contato com a parede, a gente vai ter aí a força normal. E nessa situação de equilíbrio, a gente pode dizer que o módulo da força normal é igual ao módulo da força peso, porque a bolsa está em equilíbrio. A outra força aí é a força de tração. Então, se dois ou mais corpos estão ligados por um fio e existe troca de forças entre eles, então vai haver uma força ao longo do fio, que é uma força tensora. A gente vai chamar essa força tensora de tensão ou tração. A tensão tem a direção do fio. Então, se o fio for inextensível e tiver massa desprezível, não haverá restrições ao movimento causadas por ele, que passará, então, a se comportar como um condutor de forças. E a força de tração sempre surge quando há uma ligação entre dois corpos por um fio ou por uma corda.
Então, olha aí o diagrama de força. A gente tem o balde, a força peso direcionada para o centro da Terra e a força de tração direcionada para cima, na mesma direção do fio. Beleza? Agora nós vamos ver o conceito de força de atrito. Então, a gente sabe que quando a gente empurra ou puxa um determinado objeto, quando a gente tenta mover, a gente percebe que existe uma certa dificuldade para colocar esse corpo em movimento. Essa dificuldade é devido à força de atrito, que é uma força que se opõe ao movimento de objetos que estão sob a ação de uma força, certo? Essa força de atrito age paralelamente à superfície de contato e em sentido contrário à força que está aplicada sobre um corpo. Então, se eu estou empurrando um corpo para a direita, a força de atrito vai estar direcionada para a esquerda. Olha aí no exemplo. Essa força de atrito ela se deve devido à existência de rugosidades na superfície de contato do objeto com o solo. Essas rugosidades não são observadas assim a olho nu, mas são elas que dificultam o movimento. Então, olha aí, eu estou aplicando uma força à direita no bloco, enquanto que a força de atrito está para a esquerda. Então, do que depende a força de atrito? Ela depende de dois fatores. Primeiro, do tipo dos materiais que estão em contato. Cada material tem suas características próprias. Quanto mais lisos ou polidos estiverem os objetos em contato, menor será a força de atrito. Essa propriedade é definida numericamente pelo coeficiente de atrito, que pode ser dinâmico ou estático, possuindo um valor diferente para cada material. E vai depender também da força normal. Trata-se da reação normal à superfície sobre a qual o corpo está apoiado e depende do peso do objeto. Quanto maior for a força normal, maior será a força de atrito. Então, a força de atrito depende do coeficiente de atrito e da força normal. Então, vamos determinar aí a força de atrito. A força de atrito é determinada a partir da força normal e de uma grandeza denominada coeficiente de atrito, representada pela letra grega μ. Então, a normal, como a gente já viu, é uma força que atua verticalmente e para cima sobre todo objeto depositado em uma superfície. Já o coeficiente de atrito é uma grandeza adimensional, ou seja, ela não tem unidade medida, que caracteriza a superfície que abriga o objeto. Quanto maior for o valor do coeficiente de atrito, maior será a resistência gerada pela superfície sobre o objeto e vice-versa. Por definição, a força de atrito pode ser mensurada a partir do produto da normal pelo coeficiente de atrito. Olha aí, então a minha força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. E existem dois tipos de força de atrito, que é o atrito estático, quando não há movimento relativo entre a superfície. É quando você tenta empurrar um corpo e esse corpo não se move. Por quê? Você está exercendo uma força no corpo, mas ele não se move porque a força que você está exercendo possui a mesma intensidade que a força de atrito. E a outra força é o atrito dinâmico, quando há um movimento relativo entre a superfície. Se você colocar um objeto em movimento em linha reta, a gente sabe que esse objeto para. Ele está violando a primeira lei de Newton? Não. O que está acontecendo é que existe a força de atrito que faz com que ele pare, e não uma violação da primeira lei de Newton. Então, o que vem a ser a força de atrito estático? Observe então, a gente tem um corpo e as forças estão atuando nele. Peso, normal, a força F para a direita e a força de atrito para a esquerda. Então, se um corpo é puxado, porém não consegue escorregar na superfície, significa que ele recebeu a ação de uma força de atrito que impede seu movimento. Essa força é denominada de atrito estático. Então, quando a gente exerce uma força no corpo e não consegue movimentá-lo, é por causa da força de atrito estático. Então, nesse caso, a força que a gente está aplicando é igual à força de atrito, porque a gente não consegue colocar o corpo em movimento. Então, a força de atrito estático tem um limite máximo, denominado de força de atrito estático máximo. Então, ou seja, você vai exercendo força, quanto mais você vai aumentando a força, mais vai aumentando a força de atrito até um limite máximo, que é conhecido como força de atrito máximo. Então, a força de atrito estático máxima ela é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal. Beleza?
Então, a força de atrito estático pode variar de 0 até o seu limite máximo, em função da intensidade da força aplicada. Então, o corpo só deslizará se a superfície deslizará quando quando o valor da força F vencer o valor do atrito estático. Então, ou seja, ele tem um valor máximo. Então, quando a força que você aplica vencer for maior que essa força de atrito estático máxima, aí sim o corpo vai entrar em movimento. E também a força de atrito dinâmico ou cinético. Então, ao vencer a força de atrito estático, ocorre o movimento. Porém, faz-se necessária a aplicação constante de uma força externa, pois, caso contrário, o movimento cessará. Então, pela primeira lei de Newton, era para ele continuar em movimento retilíneo uniforme. Porém, existe a força de atrito que faz com que ele pare. Então, para vencer essa força de atrito, a gente tem que aplicar constantemente uma força externa. Então, agora, a força feita por um agente externo é maior que o atrito, que mesmo assim não vai deixar de existir, mas passa a ser denominado de atrito dinâmico. Então, a força de atrito dinâmico vai ser o coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. Agora, observe o seguinte, é importante observar que o atrito dinâmico sempre será menor do que o atrito estático máximo. Isso se deve ao fato de que o coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito dinâmico. Então, o coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito dinâmico. Então, algumas observações sobre as duas forças de atrito. Então, como o coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito dinâmico, para colocar um objeto em movimento, é preciso fazer mais força do que para manter o objeto em movimento. Então, ou seja, é mais difícil você colocar um corpo em movimento do que mantê-lo em movimento. E a força de atrito estático é maior que a força de atrito dinâmico. Olha esse gráfico aí. A gente tem no eixo horizontal a força aplicada e no eixo vertical a força de atrito. Então, olha aí. À medida que você vai aumentando a força aplicada, a força de atrito estático vai aumentando, até o valor da força de atrito estático máximo. Quando ele atinge esse valor máximo, ele fica na iminência do deslizamento. Se você romper esse valor, passa a atuar o atrito dinâmico. Então, como você vê aí no gráfico, o atrito dinâmico, o valor da força de atrito dinâmico é menor que a força do atrito estático. Então, ou seja, vai ser mais fácil você manter esse corpo em movimento do que colocá-lo em movimento. Ou seja, quando não há movimento relativo entre as superfícies, a força de atrito é maior do que quando há esse atrito. Uma aplicação útil que tem no nosso dia a dia são os freios ABS de carro. Então, o que vem a ser o freio ABS? Ele é um tipo de freio que, quando você vê um obstáculo e precisa frear, ele não trava a roda do carro. Porque se ele travar a roda do carro, vai haver um movimento relativo entre o pneu e a estrada. Aí vai atuar o atrito dinâmico. Então, como a gente já sabe, essa força é menor que o atrito estático. Então, como é que funciona o freio ABS do carro? Quando você pisa no freio, ele vai diminuindo a rotação da roda, sem fazer com que a roda perca o contato com o chão. Então, o que vai acontecer? Com a medida que vai freando, a roda não desliza no chão, no asfalto, vamos dizer assim. Por quê? Porque se ele não perde esse contato, se não desliza, a força que está atuando é a força de atrito estático. Então, como ela é maior que a força de atrito dinâmico, além de você conseguir frear numa distância menor, você não vai perder o controle do carro. Porque se quando derrapa, você perde o controle do carro, porque essa força de atrito dinâmica ela é menor. Então, uma das aplicações daí é o freio ABS do carro, justamente para não perder esse contato, para que não haja deslizamento da roda e você não perca o controle do carro, certo? Então, vamos resolver aí alguns exemplos. Exemplo 1. Um bloco de peso igual a 100 newtons é arrastado com velocidade constante sobre uma superfície horizontal. Determine a intensidade da força de atrito da superfície sobre o bloco, sendo o valor do coeficiente de atrito igual a 0,4. Então, muito bem, o que ele me deu? Ele me deu o valor do peso do bloco, que é de 100 newtons, a velocidade, que é constante, e o coeficiente de atrito, que é 0,4. Como a velocidade é constante, a resultante das forças é 0. Então, o pessoal está em equilíbrio. Muito bem, então fica como se fosse aquele bloquinho lá. Ó. Ele tem o peso, 100 newtons,
para baixo, anormal para cima. Quando não há movimento na vertical, então a gente conclui que o módulo do peso é igual ao módulo da normal. A força F para a direita e a força de atrito para a esquerda. Então, como a gente sabe, a força de atrito vai ser igual a μ vezes a normal. μ, ele falou que vale 0,4. Nesse caso, a força normal vai ter um módulo igual à força peso, 100 newtons, 100 vezes 0,4, 40 newtons. Então, a intensidade da força de atrito vai ser de 40 newtons. Vamos aí para o exemplo 2, que caiu aí no PISM da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, aí, um urso polar está correndo em linha reta com velocidade de módulo igual a 10 metros por segundo, sobre uma superfície uniforme, plana e horizontal. Parando bruscamente de correr, ele desliza durante 10 segundos com movimento uniformemente variado até atingir o repouso. Nessa situação, calcule o coeficiente de atrito cinético entre as patas do animal e o chão. Muito bem. Primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte, o que ele me deu? Que a velocidade inicial do urso polar é de 10 metros por segundo. A velocidade final dele é zero. O intervalo de tempo que ele gasta para parar completamente é de 10 segundos. E me perguntou o coeficiente de atrito. Primeira coisa que eu faço é calcular a aceleração. Eu sei que a aceleração é ΔV sobre ΔT. Velocidade final, zero. Menos velocidade inicial, 10 metros por segundo. Intervalo de tempo que isso tudo ocorre, 10 segundos. Menos 10 dividido por 10, menos 1 metro por segundo ao quadrado. Deu negativo porque ele está freando, a velocidade dele está diminuindo. Então, vamos calcular agora a força resultante. Partindo da segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes a aceleração. Mas eu sei que essa força aí que está fazendo com que ele pare é a força de atrito. Então, a força resultante é a força de atrito. Força de atrito é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal. Logo, eu sei que o meu coeficiente de atrito estático vezes a normal é igual a massa do urso vezes a aceleração dele. A aceleração que a gente já calculou aí. Então, como a superfície é plana e horizontal, eu sei que o módulo da força normal é igual ao módulo da força peso, que eu sei que vale massa vezes a gravidade. Então, substituindo, o que eu vou ter? Coeficiente de atrito estático vezes, no lugar da normal, vou escrever a peso, mg, que é igual a massa vezes a aceleração. Massa na esquerda, massa na direita. Corto. O que sobrou? O coeficiente de atrito estático vezes a aceleração da gravidade é igual à aceleração do urso. Substituindo os valores aí, o que eu tenho? Coeficiente de atrito estático vezes a aceleração da gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado, é igual à aceleração do urso, que é 1 metro por segundo ao quadrado. Por que eu não coloquei o sinal negativo? Eu só estou considerando o módulo da aceleração. Então, vai ficar metro por segundo ao quadrado de um lado, metro por segundo ao quadrado do outro, corta. Então, o coeficiente de atrito estático, 1 sobre 10, que dá 0,1. Logo, o coeficiente de atrito estático vale 0,1. Muito bem, terminamos aqui mais uma videoaula. Agora façam as atividades e até a próxima videoaula, pessoal.